Terceira aula de radiologia torácica teórica, revisando os métodos de imagem habitualmente utilizados. Radiografias simples são indiscutivelmente o primeiro exame a ser realizado e, na sequência, na avaliação de quando, mesmo com boa correlação clínica e a avaliação radiográfica não é suficiente, e aí parte-se para a utilização de outros exames, principalmente tomografia computadorizada, ressonância magnética, em alguns casos a ultrassonografia. Também há outros exames que podem ser utilizados na avaliação do tórax, a arteriografia e radiologia intervencionista, com introdução de catéter, seja por via venosa até o coração direito, artérias pulmonares, ou por via arterial, chegando à aorta. Esse tipo de estudo é mais invasivo e cada vez mais, em termos diagnósticos, é reservado para tratamento. Há uma grande indicação no caso da arteriografia pulmonar, na avaliação de pacientes com hipertensão pulmonar. E os estudos de medicina nuclear, iremos ainda discutir alguma coisa sobre o uso do PET-CT, que é um exame de medicina, um exame híbrido, né, de tomografia com o PET. Mas também há outros exames e talvez o mais difundido no estudo do tórax seja o exame de difusão e perfusão, inalação e perfusão pulmonar no estudo de tromboembolismo pulmonar. Inicialmente um caso, mulher de 86 anos de idade, com expectoração com estrias de sangue, tosse crônica, tabagista, realizada radiografia de tórax. E nessa radiografia o que foi visto foi uma massa no hemitórax esquerdo, né, projetada junto ao coração. E o que se vê no perfil também é uma massa situada, na realidade, posteriormente ao coração, projetada no pulmão esquerdo. E a tomografia permite que se avalie a extensão dessa lesão, que existe um envolvimento pleural e que essa lesão se estende ao hilo pulmonar esquerdo e também apresenta amplo contato com o segmento descendente da aorta. Ou seja, estamos avaliando não a presença da lesão, mas a sua extensão, o grau de comprometimento de lesões, de estruturas do tórax. Então é o estadiamento. Outro caso, mulher de 75 anos de idade, com quadro de dispneia progressiva no último ano, tosse seca, relata presença de paredes com mofo em casa. Foi realizada a radiografia de tórax e o que se observou foi um padrão de infiltrado pulmonar, um padrão reticular difuso, predominando na periferia, totalmente incaracterístico. E a tomografia computadorizada mostra uma lesão pulmonar predominantemente periférica, mais acentuada nos ápices, então uma lesão intersticial pulmonar com fibrose. Outro caso, mulher de 26 anos de idade, com disfagia, realizada a radiografia, e o que se vê é que não existe arco aórtico à esquerda. O arco aórtico está à direita e a tomografia mostra bem isso. E aqui é possível ver a seta vermelha apontando para o arco aórtico à direita, com uma subclave esquerda passando posteriormente à traqueia e o esôfago. A seta verde aponta para a traqueia, então isso que leva a compressão e disfagia, compressão sobre o esôfago e disfagia, e a seta azul está apontando para a veia cava superior.
homem de 64 anos de idade com quadro agudo de dispneia e dor torácica, hipoxemia, dedímero de 700, foi feita uma radiografia de tórax. Aqui é importante considerar o quadro de dor torácica e dispneia aguda, hipóxia, dedímero aumentado. Então a suspeita a ser levantada é de um tromboembolismo pulmonar. E a radiografia foi considerada como totalmente normal. E aqui nós devemos sempre ter em mente que muitas vezes os métodos de imagem não são sensíveis para a identificação de lesão. Este é um desses casos. E nesse paciente foi feita a tomografia, a angiotomo. Os vasos normalmente devem, quando preenchidos pelo contraste, eles, ou pacificados pelo contraste, eles devem ficar brancos. E as setas vermelhas apontam para falhas de enchimento bilaterais, então tromboembolismo pulmonar agudo. Então, em que situações a tomografia de tórax está indicada nas doenças do tórax? Primeiramente, na avaliação de doenças pulmonares difusas, sejam nas doenças idiopáticas, ou seja, aquelas que comprometem apenas os pulmões, sem envolvimento de outros órgãos. Nas colagenoses, principalmente artrite reumatoide, esclerose sistêmica progressiva, síndrome de Sjögren, são doenças que fazem envolvimento pulmonar sem que haja, ou melhor, com envolvimento também sistêmico. Outras doenças também podem causar das colagenoses, como lúpus e outras situações, doença mista do tecido conjuntivo. Também outras doenças difusas pulmonares, como aquelas relacionadas a exposições, seja a poeiras orgânicas, como a pneumonia por hipersensibilidade, ou poeiras inorgânicas, como a silicose, minerador de carvão, lesão por exposição a asbesto. Então há um número muito grande de doenças pulmonares difusas que podem ser vistas pelas radiografias. Contudo, a melhor caracterização dessas lesões pela tomografia do tórax, que permite reduzir, estreitar o diagnóstico diferencial. As doenças relacionadas ao tabagismo, o DPOC, seja na forma de enfisema, seja avaliação de comprometimento de vias aéreas, seja em lesões intersticiais pulmonares causadas pelo tabagismo, além do próprio câncer de pulmão, na forma de nódulos ou de lesões em fases mais avançadas. Avaliação daí sim, repetindo, de nódulos pulmonares solitários, estadiamento de neoplasias pulmonares e pesquisa de metástases pulmonares. Avaliação de doenças infecciosas, e aqui, muito importante, a maior parte das doenças infecciosas é avaliada com base clínica e também com apoio em radiografias do tórax, não havendo necessidade, na maior parte das situações, de realização de tomografia computadorizada. Contudo, em pacientes imunodeprimidos, principalmente aqueles que têm imunossupressão mais acentuada, HIV positivos, HIV negativos, também aqueles que têm quadro infeccioso com apresentação atípica, e também na avaliação de atividade de doenças como na tuberculose e na paracoccidioidomicose, a tomografia computadorizada desempenha um papel importante. A avaliação das doenças do mediastino, sejam tumorais, malformações, mas também nas lesões vasculares da aorta e seus ramos, e aqui um parênteses para as doenças coronarianas, por meio de avaliação com tomografia computadorizada. Também a avaliação da circulação pulmonar,
principalmente no tromboembolismo pulmonar agudo ou crônico. Finalmente, doenças da pleura e doenças da parede torácica. Uma parte é para o PET-CT, que é um exame onde há fusão de imagens, fusão de métodos, onde a tomografia computadorizada é fundida a tomografia de emissão de pósitrons, e as imagens depois são literalmente fundidas, e ela é um método extremamente útil no tórax, no estadiamento de neoplasias de pulmão e também nos linfomas. Aqui um caso de homem de 43 anos de idade com quadro de desconforto em hemitórax direito após trauma. As radiografias do tórax mostram a pacificação completa do hemitórax direito e foi realizada uma ressonância magnética do tórax. O que é interessante observar, as setas na imagem da esquerda, as setas vermelhas mostram o diafragma. Na imagem à direita, nós vemos isso, as duas imagens obtidas no plano coronal, ali o coração. Então, o que nós vemos à direita é que o diafragma está abaixo do fígado. Setas vermelhas mostram o fígado e do lado esquerdo as setas verdes mostram o estômago. E vejam que a seta verde em posição mais superior mostra o estômago se projetando, né, superiormente, assim como o fígado. Então, uma grande hérnia diafragmática pós-traumática, sendo muito bem demonstrada pela ressonância, que nesse caso permite que se avalie a posição do diafragma e também o grande defeito, permitindo a passagem de estruturas abdominais para a cavidade torácica direita. Mulher de 50 anos de idade, com dor pleurítica à esquerda, radiografias do tórax mostram alargamento do mediastino e sinais de derrame pleural esquerdo. Foi realizada uma ressonância do tórax. E nesse caso, a tomografia também poderia ter demonstrado isso. Eventualmente, o uso da ressonância pode ser feito quando os pacientes não podem se submeter a determinados procedimentos, né? Ou ainda como um método adjuvante ao PET-CT. Nesse caso, foram realizadas técnicas que permitiram a identificação de nódulos pulmonares com técnica de difusão, né, ponderados em difusão, e que mostram nódulos com o que se chama de restrição de difusão, que sugere muito a possibilidade de neoplasia, como seria visto também no PET-CT. PET-CT também permite esse tipo de avaliação. E nesse caso também com envolvimento pleural e de linfonodos mediastinais. Quando utilizar a ressonância magnética? Então, em primeiro lugar, em doenças da parede torácica e principalmente do desfiladeiro torácico, ou seja, na região por onde passa o plexo braquial. É também um método, assim como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética permite a avaliação da aorta e de seus ramos e também de doenças cardíacas, e é um adjuvante no estadiamento de neoplasias, complementar ao PET-CT, também na avaliação de determinadas doenças pulmonares difusas, mas aí ainda muito tem que se andar para que a qualidade das imagens melhore, principalmente pela qualidade que se tem com a tomografia computadorizada, que é muito superior. E, finalmente, um adjuvante para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por exemplo, em indivíduos que sejam alérgicos ao material de contraste, em gestantes, o exame pode ser realizado. E quando utilizar a ultrassonografia em doenças do tórax? Primeiramente, em pacientes que têm lesões pleurais, como derrames, e aqui podendo orientar biópsias pleurais, drenagens pleurais,
lesões da parede torácica na avaliação cardíaca ou ecocardiograma e tem um uso limitado em doenças pulmonares imediacionais, e aqui uma situação que em pacientes em UTI pode ser realizado, principalmente em pessoas que têm experiência nesse tipo de situação. Então, eventualmente, a avaliação de determinadas lesões do tórax por ultrassom, lesões pleurais, por exemplo, pneumotórax, pode ser diagnosticado em pacientes em UTI por meio da ultrassonografia. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.